o Vasco promete 2 ou 3 reforços para o ataque ainda nessa janela. As últimas do mercado, bastidores, finanças e o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Pedrinho, presidente do clube, esteve presente na sede num hotel no Rio de Janeiro, onde aconteceu o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, e depois do evento ele garantiu a jornalistas que 2 ou 3 reforços para o ataque serão contratados até 28 de fevereiro, data limite para inscrição de atletas nesse primeiro semestre. Quero contar também que Felipe Coutinho apareceu em um vídeo divulgado pela Vasco TV na tarde dessa sexta-feira, treinando. É verdade que ele estava só correndo em volta do campo, mas já dá para dizer que ele será poupado do confronto contra o Sampaio Corrêa, depois de um edema no músculo adutor. Menos mal que a lesão que ele sentiu no jogo contra o Fluminense não é nada grave, os dois clubes. Preciso te falar agora sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Conhecemos nessa sexta-feira os adversários dos times grandes no primeiro mata-mata. Posso contar para vocês logo de cara que essa primeira fase acontece em jogo único e em caso de empate a decisão vai para pênaltis. Jogos acontecem nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. O Vasco pegou o União do Mato Grosso. O Ceará vai visitar o Sergipe. A minha Lusa recebe o Botafogo da Paraíba e, se passar, pega o vencedor de Concórdia de Santa Catarina ou Ponte Preta. O Grêmio vai visitar o São Raimundo. O Vitória vai visitar o Maranhão e, se passar, pega o vencedor do confronto entre Santa Cruz de Natal e Náutico. O Bragantino vai até a Paraíba enfrentar o Souza. O Galo visita o Tocantinópolis. O Fluminense visita o Águia de Marabá. E o Operário de Vargem Grande será o adversário do Sport. Importante contar ainda que os times que estão na Libertadores da América entram apenas na terceira fase. O Santos também se encaixa nesse rol por ter sido campeão da Série B. Pedrinho e Marcelo Santana estiveram no sorteio da Copa do Brasil, na primeira fase. Já ficou definido que o Vasco pega o misto do Mato Grosso. E aí, depois do sorteio, depois da confirmação dos confrontos, o Pedrinho foi perguntado sobre como é que andam as coisas no Vasco, o que dá para esperar sobre reforços, e o presidente do Vasco assegurou que o clube vai contratar de 2 a 3 atacantes ainda nessa janela de transferências, tá? A janela se encerra em 28 de fevereiro no Brasil, 28 de fevereiro, tá? Então os clubes têm até essa data para trazer jogadores. O Vasco vai ter 21 dias para contratar 2 ou 3 atletas. O Pedrinho está garantindo que isso é possível e viável. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Deixa eu pegar mais participações da galera por aqui. Catiane quer saber se tem alguma proposta da SAF do Vasco. Catiane, é muito difícil buscar notícias sobre isso, porque a coisa fica muito concentrada na mão do Amodeu e do Pedrinho, né? E eles tentam não passar nada para frente, até porque há uma série de cláusulas de confidencialidade, enfim, mas não tem nada perto, não tem nada prestes a acontecer. O Jussiel do Lopes quer saber para onde o Rony vai, não dá para saber, não tem nada certo com o Rony, já vi algumas páginas cravando que ele vai para o Galo. Conversei antes de gravar o vídeo da tarde com um dos empresários dele, e o empresário disse: Nicola, nem tem negociação com o Atlético. O Atlético sondou, o Atlético quis entender as condições e parou por aí, tá? O Atlético não avançou, não fez uma oferta oficial. Essa pessoa até falou: Nicola, numa dessa o Atlético já tem até um acordo com o Palmeiras. Mas o que tem amarrado a saída do Rony do Palmeiras hoje é justamente o Rony, que pede salário de R$1,5 milhão por mês. Vamos então já de imediato trazer o Pedrinho, porque o Vasco vai pegar o União Rondonópolis, né? Esse jogo vai acontecer lá no Mato Grosso, a tabela está para sair a qualquer momento, e o Vasco da Gama volta a jogar lá em Rondonópolis. Tem uma história muito bonita. Em 1980, primeiro jogo que a equipe do União fez como a equipe da primeira divisão foi contra o Vasco da Gama, que era dirigido pelo Abel Braga.
tinha Mazzaropi no gol, tinha Roberto Dinamite, entre outros craques também. E o presidente Pedrinho falou sobre as novidades, inclusive, o jogador pode mudar até a terceira fase de clube, né, que tendo jogado já na Copa do Brasil, e fala também das semifinais aos domingos da Copa do Brasil. Então, são informações importantes. E agora na primeira fase tem que ter um vencedor. Antes, jogava-se pelo empate a equipe visitante. Vamos lá, Pedrinho. Que impacta diretamente, obviamente, foi a primeira situação que você colocou, a mudança da regra. É uma logística também difícil, porque a gente ainda não sabe se a gente joga dia 19 ou dia 26, antes ou depois do jogo do Botafogo no Carioca. A mudança de critério, obviamente, faz com que as equipes que jogam nesse primeiro jogo em casa criem um pouquinho mais de dificuldade, obviamente, tentando se retrair um pouco mais, porque pode levar para os pênaltis. Mas a Copa do Brasil é isso, é um jogo, esse primeiro jogo é sempre um jogo de muita definição, de muita expectativa para que a gente possa avançar. A gente sabe que a gente pode ir mais longe nas Copas, devido ao elenco, né? Não ter um elenco recheado, com muitos jogadores. Então, assim, para a gente é importante passar, porque nós fizemos uma boa Copa do Brasil e queremos, de repente, chegar numa final nesse próximo ano. Uma última pergunta para liberar para os companheiros. O Vasco foi muito bem na Copa do Brasil do ano passado. Esse time vai ser reforçado ainda para os campeonatos que vêm a seguir, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? É o que a gente está tentando, já há muito tempo, né? Não de forma recente, como as pessoas falam. A gente já está no mercado já há um bom tempo, já trouxemos 4 jogadores para uma posição que a gente necessitava muito, que era na defesa. Trouxemos o Tietê, que é um jogador de muita dinâmica, e agora a gente, como todo mundo sabe, a gente está buscando atacantes para que a gente possa fortalecer o elenco para a temporada 25. Pedrinho, falando em dinheiro, a Copa do Brasil é uma competição milionária, o torcedor está na expectativa, assim como você, imagino, de uma reunião acontecer com o grego Evangelos Marinax. O que tem de real em relação a isso? Houve um contato, um pedido de reunião? Como você sabe, Fábio, eu tenho um NDA assinado, e assim, para deixar claro que qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, nesse momento, até não lembro o tempo exato, mas eu acho que foi até no sorteio da Copa do Brasil que a gente estava juntos, e lá já tinha um NG assinado. E os números já estão com os investidores, os dados, as informações, e nenhuma proposta foi feita. Então, assim, que fique claro isso. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está disposto à venda. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum deles fez proposta nenhuma. Então não adianta ficar, vende Pedrinho, porque não é assim. Primeiro, eu tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta para que não haja o que aconteceu. E segundo, que eu tenho que receber uma proposta. E receber uma proposta não depende de mim, depende do investidor. Mas que fique claro que quando o convite acontecer para que eu viaje para qualquer país do mundo, com prazo hábil, obviamente, de eu conseguir fazer a logística, isso será feito. Enquanto o Pedrinho continua com a sua entrevista coletiva aqui com os companheiros, o Vasco é um atacante. E a gente toda hora ouve alguns nomes surgirem, tá avançado, e esse nome acaba não se concluindo. E o nome da vez é o Eric. De fato, tem proposta por Eric? Tem proposta por ele? Assim, eu não vou ficar falando os nomes, porque eu já disse algumas vezes que pra gente divulgar um nome e entra numa briga no mercado, a gente leva uma desvantagem. Mas é bom eu esclarecer alguns pontos, e isso não é defesa, isso é só passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam o que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota ou de algum ponto positivo, tudo que é de raiva é o que o torcedor quer assimilar. E são isso que muitas pessoas passam para a torcida naquele momento. Porque muitas pessoas que falam sobre o Vasco, elas querem, na realidade, ter uma repercussão através da torcida do Vasco.
Então, para ficar claro e pontuar sobre o Bruma, que era um jogador que ninguém conhecia, garanto que muitos que falaram do Bruma nem sabiam que era o Bruma. E a gente tentou trabalhar de forma sigilosa. E a gente conseguiu isso. Então, assim, as pessoas acharam que a gente estava negociando com o Bruma naquela semana que o negócio deu errado. Não, o negócio do Bruma já está há muito tempo. Só que, se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Quando eu quero um jogador de uma prateleira acima, como é o Bruma, que era um jogador de 7 milhões de euros, a gente tem que cair numa lógica financeira. Se eu tenho 5 de dólares para investir, e o jogador vale 7, 8 de euros, teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente começa a fazer? Vamos negociar, porque a gente quer um jogador de prateleira superior. Nisso eu ofereço, estou dando um exemplo, tá? Não foi exatamente essa conta. Eu ofereço 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão de dólares no segundo, e assim vai. Para quê? Para que se eu dou 2 milhões de dólares nesse ano, eu ainda tenho mais 3 para gastar. Obviamente, se o clube lá quer 7, existe um contraponto, existe uma negociação, e assim começam as conversas. Então não é simples que as pessoas acham. Você tem 7 milhões, tem 5 milhões, pega lá e dá 5 milhões. Não é assim. Então eu levo uma desvantagem na negociação. É muito fácil para eu me proteger e ser responsável. Se eu quiser me proteger, eu vou lá e pago, e finjo que pago a inicial, não pago mais nada, e vamos tocando o barco e fica devendo como foi feito a vida inteira. Eu já falei que eu não vou fazer isso. Dói no meu ouvido muito mais do que no ouvido do torcedor. Porque é o meu CPF que está aqui. Isso aí, torcedor vascaíno, presidente Pedrinho abrindo aí o jogo sobre SAF, sobre contratações, logo após o sorteio da Copa do Brasil, nesta sexta-feira, né? Onde o Vasco irá enfrentar União Rondonópolis na Copa do Brasil. Lembrando aí, né, como foi dito, a Copa do Brasil com mudanças, né, na regra. Antes o empate ajudava o visitante na primeira fase a já se classificar. Dessa vez tem que ser vitória. A equipe só passa se vencer o jogo. O empate levará a partida para os pênaltis. Então não pode bobear. É a Copa do Brasil, sabemos que é muito traiçoeira, e torcer aí para o Vasco avançar bastante, né, como foi no ano passado, que chegou à semifinal, e dessa vez tomara aí que chega na final e se consagre campeão. E a torcida está precisando muito de um título, né? Muito importante para o Vasco da Gama. Então deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que o Pedrinho falou sobre contratações e SAF. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.